Pessoal, boa noite. Eu vou fazer um resumo da nossa aula de hoje, retomando que na semana passada nós tratamos sobre a organização da educação básica, como é que se organiza a educação básica no Brasil, educação infantil, educação fundamental e ensino médio. A educação infantil era estudada de 0 a 3 anos como creche, 4 e 5 anos pré-escola. A educação fundamental, que é do 1º ao 9º ano, ela se divide em dois segmentos. O 1º ao 5º ano, que nós chamamos de anos iniciais, 6º ao 9º ano, anos finais, e ensino médio. Na verdade, essa estrutura que organiza a educação no país, tá? A educação de pré-escola, de creche, de 0 a 3 anos é opcional para o pai matricular seu filho. 4 e 5 anos é obrigatório, se tornou obrigatório. 1º ao 9º ano, com a nova mudança de ensino de 9 anos, a criança passa a entrar na escola com 6 anos, dos anos iniciais, anos finais e ensino médio. Nos anos iniciais e finais, nós chamamos de ano 1º, 2º, 3º, 4º, 5º, 6º, 7º, 8º e 9º ano, por conta da mudança, né, na educação na década de 2000, na época de 2000, 2010, houve essa mudança do ensino de 9 anos, e a primeira série, segunda série, terceira série do ensino médio, tá? E aí, dentro dessa organização, nós temos a BNCC. A BNCC, na verdade, que é Base Nacional Comum Curricular. O que é isso? Ela estabelece para todo o país conteúdos básicos, por isso nós chamamos de base curricular. E nesse sentido, a educação ela vem organizada em competências e habilidades. A escola hoje ela precisa desenvolver competências e habilidades de seus alunos. Haja vista que nós estamos em um mundo globalizado, que exige do ser humano, exige do aluno que sai do ensino médio com certas competências para atuar no mundo do trabalho. Aí que a escola precisa estar pensando qual é a sua função. Eu estou formando meu aluno um cidadão crítico, participativo, autônomo para atuar no mundo do trabalho. Essa é a proposta da educação hoje. A BNCC vem para isso. A BNCC vem como um documento organizador em relação aos conteúdos, às habilidades necessárias para cada ano, para cada série da escolaridade. Nesse sentido, eu, professor, tenho a função de entender, de estudar essa base curricular comum, tá? Ela vem com competências, com habilidades para cada série, para cada ano. E pensando nessa base, eu preciso pensar também como é que se organiza as modalidades de ensino. Nós temos na educação básica, na verdade, antigamente se pensava assim, a educação especial é separado, a educação quilombola é separado, a educação técnico-profissional é separado. Não, são modalidades de ensino que nós chamamos de educação básica, que elas fazem parte da educação básica. Por exemplo, educação especial. O que é educação especial na verdade? Educação especial é uma modalidade de ensino, né, que atende alunos com necessidades educacionais especiais, tá? Por exemplo, aluno com deficiência auditiva, aluno ou baixa, ou moderada, ou severa. Então, existe essa classificação da educação especial para eu classificar meu aluno, para eu atendê-lo em classe regular e em classe especial, tá? Aluno com deficiência visual, tá? Ou ele é cego total, ou ele é cego parcial, baixa visão. Aluno com síndrome de Down, aluno com espectro autista, aluno com superdotação com altas habilidades, aluno com deficiência intelectual, que lá atrás foram chamados de mongológicos, que hoje em dia não existe mais essa nomenclatura. Hoje em dia o aluno ele tem uma deficiência intelectual,
Antigamente, ele chamava-se de aluno portador. Hoje, as literaturas estão organizadas a ponto de se tratar essa temática de um modelo menos pejorativo. Então, o aluno tem a deficiência, ele não é portador. Quando eu penso em portador, sugere a ideia de que ele porta. Hoje, por exemplo, eu estou portando esse crachá, daqui a pouco eu não estou portando mais. O aluno, ele nasce ou ele adquire uma deficiência. Então, quando eu penso em deficiência intelectual, educação especial, é uma modalidade de ensino que ele perpassa toda a educação básica, inclusive a educação superior. Na verdade, quando a gente faz um desenho, a gente estabelece algo transversal. Ele atravessa desde a educação infantil, passa pela creche, passa pelos anos iniciais, finais, ensino médio e faculdade. Por isso que é uma transversalidade. A educação especial é uma modalidade de ensino que as escolas precisam atender uma legislação e oferecer. Não podemos, nós como gestores, professores, discriminar o aluno porque ele é deficiente, ele tem essa ou aquela deficiência. É função da escola atender esses alunos com essas necessidades educacionais especiais, sejam elas de ordem da deficiência auditiva, física, mental, intelectual, transtorno de déficit de atenção, o aluno hiperativo, o aluno autista. Aí você pode perguntar, professor, mas como é que eu, professor de letras, de língua portuguesa, vou atender esse aluno? Nós temos políticas públicas hoje, na Secretaria de Estado de São Paulo, no governo federal, de formação de professores para atender esses alunos na sua integralidade. Esse aluno, existe uma legislação que assegura o acesso, a permanência com o ensino de qualidade, matriculado no ensino regular, em classe comum, e matricularam numa sala especializada com professor especializado, com formação, com carga horária específica para atender aluno autista, com todas as deficiências. Isso é uma modalidade. Quando eu penso em modalidade educação profissional técnica, educação profissional e tecnológica, é o técnico, tá? Então é uma modalidade de ensino, não é uma modalidade à parte. Ele está cursando o ensino médio, ele vai sair do ensino médio, só se ele vai sair técnico. Essa é a proposta. Educação para jovens e adultos é aquela educação na qual, aquela modalidade em que os alunos que não tiveram acesso na idade certa, por N fatores, por exemplo, o aluno que nos anos 80 teve que sair da escola porque teve que trabalhar. O aluno que teve que sair da escola porque ficou reprovado por 1, 2, 3 anos e a escola excluiu. Lembra que nós conversamos sobre a questão da escola que era totalmente excludente? Então, esses alunos hoje em dia eles estão voltando para a escola. Eles perceberam que para eles passarem, fazer um concurso, fazer uma prova, ter um cargo melhor no seu serviço, precisa ter uma escolaridade. E essa escolaridade ficou perdida lá atrás. Aí eu vou fazer um curso de EJA, Educação de Jovens e Adultos. Posso me matricular do 1º ao 5º ano, que as prefeituras oferecem, do 6º ao 9º e do ensino médio. A educação de jovens adultos é uma modalidade que ela se organiza por termos, que a gente fala. O que são termos, na verdade? Ele condensa. Então, ele faz, por exemplo, ele terminou a 5ª série lá atrás, mas ele não lembra que ano que foi. Aí ele pode chegar na escola, eu queria fazer a 5ª série, daí não tem documento, a escola caiu, pegou fogo, um exemplo. Aí a escola que está recebendo pode fazer uma prova de classificação e perceber se ele tem condições de ser matriculado numa 5ª série, no 6º ano hoje em dia, que antigamente era 5ª série. E aí ele vai ser classificado, agrupado numa turma de EJA, que ele vai fazer, em um ano ele faz o 6º e o 7º ano, e no outro ano ele faz o 8º e o 9º ano. Então, os 4 anos que era da 5ª e 8ª série, ele faz em 2 anos, tá? E depois ele vai para o ensino médio. O ensino médio, como é que é o agrupamento do ensino médio? Ele faz
a primeira série de ensino médio no ano todo como base, e a segunda série de ensino médio com a terceira série de ensino médio ele faz em um ano. Então ele faz os 7 anos do Fundamental 2, dos anos finais, e o ensino médio, que seriam 7 anos, ele faz em 4 anos. Por quê? Porque ele tem pressa. É um aluno que ele não tem mais o tempo, a disponibilidade de frequentar uma sala comum, por conta da idade, por conta do trabalho. Então, é uma modalidade de ensino que é assegurada em legislação específica, é assegurada na Constituição Federal, é assegurada na LDB, é assegurada nas leis de diretrizes e bases, nos decretos, nos currículos, nas grades curriculares, para atender. Como é que é a formação do professor? A formação do professor é comum como a outra turma regular. Aí, ele, em sua atribuição, ele opta em pegar aulas para trabalhar com a turma de EJA, considerando que é uma turma diferenciada, é uma turma que ficou por muito tempo fora da escola. Alguns alunos voltam depois de 10, 15, 20, 30 anos. Eu preciso pensar numa aula diferenciada, numa aula dinâmica, para esse aluno ficar na sala de aula. Educação indígena é uma outra modalidade de ensino que nós temos dentro da educação básica. Hoje nós temos uma legislação que só pode ministrar aula de educação indígena professor indígena, né, com formação em pedagogia, com formação, né, em licenciado, tá? E é um desafio, na verdade, para nós professores acompanharmos, porque esses alunos também, muitas vezes, eles saem da aldeia, eles vêm para a universidade. A educação de campo, que são, em sua maioria, alunos alunos de assentamentos de terra, de reforma agrária, né, que vão criando vínculo na região, são alunos de educação de campo, que tem uma característica diferenciada. Educação quilombola, né, que são alunos também que demandam um trabalho diferenciado, haja vista que eles vêm de uma cultura que é muito rica para o nosso país, e eu, professor, preciso considerar quem são esses alunos, que história que eles têm, como é a cultura deles, considerando que todos esses alunos, sejam eles da educação especial, quando eu penso em modalidade de ensino, da educação especial, da educação profissional tecnológica, da educação para jovens e adultos, da educação indígena, de campo e quilombola, ainda que eu trabalhe de uma forma diferenciada, eu preciso pensar que esses alunos, eu preciso formar para eles atuarem nesse mundo que está aí fora. Eu não posso segregá-los. Quanto mais eu segrego, mais eu discrimino. Eu atendo essa demanda, eu trago esses jovens e adultos que perderam a escola lá atrás, para eles serem incluídos numa sociedade contemporânea globalizada. Eu trago esse jovem indígena para fazer parte da nossa cultura. Eu trago esse jovem de educação de campo para fazer parte da nossa cultura também. Se perceberam o desafio nosso? Então a educação básica está estruturada nisso. Eu preciso, lembra que eu falei na aula inicial? Eu preciso respeitar principalmente aqueles 4 pilares da educação, que alicerçam o meu trabalho como professor. Como é que eu vou pensar uma aula dinâmica, pensando em BNCC, pensando em desenvolver em competências e habilidades, que é o mote da educação hoje, competências e habilidades, sem considerar os alicerces, né? Segundo Jacques Delors, que são fundamentos da educação, que fundamentam a minha prática na sala de aula, certo? Eu preciso ensinar meu aluno a aprender a fazer, aprender a conviver e aprender a ser. Nossa, esse é o desafio da educação hoje. Aí eu volto na questão, será que a escola está cumprindo seu papel? Qual que é o papel, a função social da minha escola? Formar um cidadão crítico, participativo, para atuar na sociedade e no mundo do trabalho. Essa é a função primordial da escola. Então, de uma forma bem resumida, a nossa aula de hoje, tá? Eu deixo uma questão para a próxima aula. Qual a importância da existência de diversas modalidades de ensino? É importante para nós ter diversas modalidades? Sim, porque eu atendo um público maior, tá? Aí na semana que vem nós voltamos, espero vocês,
Estamos aqui, boa noite, fiquem com Deus.